Olá pessoal, vamos continuar nossas aulas de programação 1. Hoje a gente vai, na realidade, complementar a aula anterior. Então, fique tranquilo que a aula de hoje vai ser curta, não tem praticamente exercício para a gente resolver, só alguns exemplos, não tem muito esforço, vamos supor, para esta aula de hoje, né? Só, como falei, só mais um complemento de teoria em relação à aula passada, ainda mais na semana de avaliação. Então não quero sobrecarregar vocês. O assunto é escopo de variáveis. Mas, professor, o que tem a ver escopo de variáveis com funções? Na realidade, o escopo de variáveis, esse assunto é maior do que o assunto de funções, mas engloba o conceito de função. Com as funções, a gente vai entender o terceiro elemento que faltava para a gente discutir sobre o escopo de variáveis. Certo? Então, na aula anterior, a gente conversou sobre como organizar melhor nossos programas, separando funcionalidades específicas em funções. A esta organização podemos chamar de modularização. Eu falei um pouco sobre isso, né? De abstrair, dividir os seus problemas em partes, né, menores, e essas partes menores podem ser módulos ou funções que ajudam a resolver um problema maior. E o legal é que você consegue modificar um módulo, uma função, né, e sem alterar o código de outras partes do problema. Então você meio que separa, modulariza, torna esses módulos independentes, né? Não importa como funciona dentro deles, as famosas caixas pretas, né, que eu já falei para vocês, né, que não importa como está sendo implementado lá, né, o que importa é o que ela faz, certo? Então isso é muito importante. Quem vai seguir para as trilhas de desenvolvimento de sistemas multimídia, ou web, ou jogos, ou qualquer uma dessa área de sistemas multimídia, vocês vão ver muito só essa expressão de abstração, de desenvolvimento, de modularização, de dividir seu problema em partes menores para resolver uma parte mais complexa, certo? A construção de módulos ou funções é justamente o que caracteriza o que chamamos de programação estruturada. Vocês nesse semestre estão vendo programação estruturada, né? A programação baseada em funções, em procedimentos, que a gente já discutiu antes, e no próximo semestre, em programação 2, vocês vão ver uma programação orientada a objetos, certo? Que é um outro paradigma. Bom, na programação estruturada, quando você divide tudo em funções, em procedimentos, tudo fica lindo e organizado. O código fica bem mais legível e tudo fica mais leve. Eu tenho a imagem aqui, que a professora Mara, na verdade, do material dela, agradecendo, porque se você está trabalhando em equipe, eu acredito que vocês... nesse semestre talvez o trabalho em equipe não foi tão mais forte, mas no próximo semestre, outro semestre anterior, você vai trabalhar muito em equipe. Então, quanto mais assim, organizado for seu código, mais modular for seu código, melhor para que os outros desenvolvedores entendam, né? Então, existem todas técnicas, né, que vocês irão aprender no segundo semestre, em outras disciplinas, principalmente engenharia de software, que são padrões, que vai melhorar essa forma de modularização e organização de código. É como se fosse projetar todo para projetar todo um software ou um aplicativo. Quanto mais complexo for, mais a organização e planejamento é necessário para isso, certo? Então, a forma de criar funções, né, e tudo que a gente discutiu até agora é uma forma de tornar esse processo mais eficiente, menos doloroso, certo? Vocês podem até precisar investir um tempo treinando para se acostumar a modularizar seus programas, mas vale a pena. Esse treinar é pensar, né, todo algoritmo que a gente desenvolveu até agora, até os mais complexos, tipo aquele do pedra, papel, tesoura, lagarto, Spock, será que não daria para criar funções ali? Né, ou outro software que você desenvolveu, será que não daria para dividir ele em funções menores, em módulos menores? Então é esse pensamento de ver um problema e tentar dividir ele em partes menores, onde uma parte seria uma função, né, um procedimento que mais discutiu, certo? É um excelente exercício, certo? Eu não passei nenhum exercício nessa aula para não sobrecarregar vocês, mas uma forma é tentar revisitar códigos anteriores, né, o que a gente já desenvolveu, e tentar pensar nesses códigos como exercícios, ou como dividir esses exercícios em funções, tá bom?
Pois bem, com os programas organizados em funções, vocês vão perceber que poderão usar variáveis em diferentes locais do seu programa. Então, eu vou precisar de usar variáveis. Algumas dessas variáveis precisam ser vistas por qualquer local do seu programa, dentro ou fora das diferentes funções que vocês vão escrever. Que critérios devemos utilizar para decidir se uma variável deverá estar dentro ou fora de uma função? Até agora, a gente discutiu muito isso, que a gente cria nossas variáveis, principalmente aquelas que precisam ser vistas em qualquer parte do programa, fora das minhas funções. Eu até falar, coloca lá perto do setup, ou lá em cima, bota aqui em cima, sempre como variáveis, que eu já mencionei algumas vezes, variáveis globais, que está no assunto da aula de hoje. Então, hoje a gente vai aprender um pouco a trabalhar melhor, entender um pouco melhor. Então, na aula de hoje, provavelmente vocês vão... não é nada muito difícil ou complicado, na verdade é só um complemento de teoria de algum problema que provavelmente vocês já enfrentaram anteriormente, que uma variável... não, eu declarei essa variável que não está sendo vista, por quê? Eu coloquei essa variável aqui fora, mas não consigo... Ou aqui dentro dessa função, mas eu não consigo acessar ela de outra função, mas por quê? É exatamente hoje, vou explicar para vocês hoje o porquê de uma variável estar dentro de uma função, não é vista de fora, ou dentro de um for, não pode ser acessada de fora desse for. Então, tudo está relacionado com o escopo. Então, a aula de hoje é só mais para discutir ou apresentar um pouco essa teoria, e aí vocês vão perceber que alguns erros que aconteceram no passado foi devido à questão do escopo de variáveis. Certo? Então, o que a intuição de vocês diz, pela experiência que vocês tiveram até agora, o que ela diz respeito à criação, à declaração de variáveis? Onde vocês costumam colocar, geralmente? Ou vocês já perceberam alguma... provavelmente já sabem um pouco sobre essa teoria que eu vou falar hoje, mas agora você já tem uma intuição, já sabe mais ou menos como deve declarar uma variável, mas agora eu vou falar um pouco sobre a teoria e vocês entenderem um pouco mais sobre a questão do escopo das variáveis. Bom, o valor armazenado na variável é de interesse para as demais funções do programa. Isso é uma pergunta que vocês devem fazer sempre que for declarar uma variável, certo? Então, você precisa, essa variável que você vai ser declarada, ela precisa ser vista por uma outra parte do código ou se é somente para o processamento interno de uma função. Esse exemplo aqui, uma funçãozinha bem simples, certo? Calculo o dobro, que eu recebo uma entrada, um inteiro, e ele retorna um inteiro, certo? Aí tem uma variávelzinha interna aqui, int resultado, certo? O resultado do valor do tipo inteiro. Resultado é igual a essa entrada vezes 2. Então, função bem simples, está multiplicando essa entrada por 2, e ele retorna o resultado. Por exemplo, olhando para esse código, a variável resultado é de interesse somente desta função. Então, eu não preciso acessar essa variável resultado em qualquer outra parte do código. Na verdade, essa variável resultado é só para eu não ter que botar retorne entrada vezes 2. É uma forma de organizar meu código, uma variável interna que só pertence somente a esta função. Então, a função que desenha um círculo, por exemplo, essa aqui embaixo, não precisa da variável resultado, nem ela, nem uma outra qualquer função. Essa variável resultado só é vista, só é acessada, só importa a esta função de cálculo o dobro. Certo? Então, nestes casos, essa variável ela precisa ser declarada dentro da função, porque ela pertence a ela. Eu preciso da variável ocupando um espaço na memória durante toda a execução do programa, ou só vou precisar dela temporariamente enquanto determinada função está sendo executada. Não sei se vocês lembram quando eu falei sobre variáveis. Cada variável é como se fosse uma caixinha, Lembra? Até botei uma imagem de uma caixa. Aquela caixa, ela representa um espaço na memória do seu programa. Então, quanto mais variável você tiver, quanto maior que essa variável, mais espaço de memória ela está ocupando. Certo? Então, até agora, nossos programas são bem simples, mas alguns outros programas que você manipula milhões de dados, por exemplo, encontrar todos a média de todas as notas dos alunos da UFC, ou qual é... assim, onde geralmente os alunos, quais são as disciplinas que eles têm mais dificuldade, ou essas disciplinas são mais fáceis, mas em todos os alunos da UFC de todos os tempos. Então, você vai manipular uma quantidade de dados muito grande, ou seja, de memória. Então, você precisa otimizar essas variáveis, certo? Então, em alguns momentos, essas variáveis não podem ser
todas globais. No caso, não esquece esse exemplo agora da UFC, estou falando dos nossos exemplos locais. A gente são exemplos mais simples, a gente consegue entender melhor, ver melhor. Então, eu preciso que algumas variáveis que você está declarando, elas vão estar visíveis por qualquer parte do código, elas precisam estar vivas, assim, em toda a execução do programa. Algumas das variáveis não, como a gente já viu. E quando essas variáveis se declaram dentro de uma função e aquela função é finalizada, aquela variável é apagada da memória. Então, eu economizo espaço. Então, a questão do escopo das variáveis também não é só questão de visibilidade, mas também de espaço e memória. São dois pontos importantes que a gente precisa levar em consideração quando a gente declara uma variável. Quem vai ver essa variável e o espaço de memória que ela está ocupando. Certo? Variáveis, como falei, simples, únicas, como a gente trabalha, não tem problema. Mas no próximo conteúdo a gente vai ver sobre vetores e matrizes, onde uma matriz pode conter centenas de valores, aí sim, isso é uma questão importante a gente pensar antes de declarar uma variável. Por exemplo, um jogo. Uma variável que armazena a quantidade de vidas do jogador pode se manter na memória durante toda a execução do jogo. O HP do personagem, do seu personagem, ele tem que estar ativa, tem que ser ativa e tem que ser vista, vamos dizer assim. Não é uma boa prática de programação, mas precisa ser vista por todas as entidades do jogo para o inimigo, quando for atacar você, diminuir a sua vida e assim por diante. Eu estou dando um exemplo aqui bem simples, né? Que na verdade a programação para jogos não é bem verdade não, né? Você não tem acesso à vida do personagem principal. Nem o inimigo tem acesso à vida do personagem principal e nem outros elementos têm acesso à vida do personagem principal. Somente você que controla, né, a entidade player, o controlador do jogador que tem acesso a diminuir uma vida ou a incrementar uma vida. Mas só você ter uma ideia de que seria uma variável global e todos precisam acessar essa variável. Já uma variável que é utilizada somente para cálculo de auxiliar colisões, só precisa ocupar no momento que ela é necessária. Então, se um objeto está colidindo com outro, eu vou precisar de algumas variáveis internas para verificar se essa colisão aconteceu ou não, e depois que finalizou, ele só vai ter o resultado. Teve ou não, e aquelas variáveis que foram necessárias serão apagadas, serão limpas da memória, e eu vou tornar o meu programa um pouco mais eficiente. Certo? Esses fatores são a motivação para estudarmos o que chamamos de escopo de variáveis. Certo? Então, é visibilidade e espaço e memória. Basicamente, são os dois principais fatores que a gente precisa levar em consideração para declarar uma variável. Certo? Então, o que se refere a em que parte do meu programa os valores de uma variável serão visíveis e por quanto tempo essa variável estará ocupando espaço na memória. Tempo de vida da variável, como já falei. Então vamos lá, escopo de variáveis. Em relação ao escopo, a gente basicamente tem três tipos de escopo, né? Como eu já falei, globais, locais a uma função e locais a um laço. Né? Na realidade, a gente vê variáveis sendo declaradas em escopo global desde o início da disciplina, certo? Em alguns momentos a gente criou variáveis com escopo local, né? E agora, depois, na aula passada, a gente viu função, a gente viu o terceiro, né, aspecto que influencia na declaração de variáveis, que são as funções. Então, se é uma variável global ou local, e se é uma variável está relacionada a uma função, que também não deixa de ser uma variável local, certo? Então, é o global e o local se divide entre uma função, ou um laço, ou uma estrutura de seleção, certo? Na realidade, aqui é um laço ou seleção. Faltou aqui. Ok? Então vamos lá. Isso aqui é da professora Mara, dando os créditos a ela. Quando você fala em globais, né, não quer dizer que são aqueles artistas da Globo, o global, fulano, muita na televisão falando sobre globais, não quer dizer é referente a isso. Você se lembra de quando eu dizia para vocês, coloca essa variável ali em cima, né, coloque fora de uma função, ou fora do setup, ou fora do draw, né, quando eu coloco aquela variável sendo declarada ali solta, ali por cima, quer dizer que aquela variável é uma variável global. Pois bem, ela é uma variável global. Ela não foi declarada dentro de nenhum bloco de instrução ou função. Ela está solta, ela está independente. E quando eu coloco a variável fora do setup, fora do draw, fora de uma função, fora de um bloco de um laço ou um bloco de seleção, então quando ela está ali solta, ali, quer dizer que ela é uma variável global. Então todas as minhas funções, em qualquer parte do meu código, eu vou conseguir enxergar essa variável, conseguir alterar essa variável, modificar essa variável,
certo? Isso significa que ela é visível em qualquer parte do seu código, outras palavras, todas as instruções do seu programa poderão usar a variável. Um exemplo, relembrando aqui, aqui é uma variável de teste, que recebe 3, uma variável inteira. Então aqui, dentro do meu setup, eu estou modificando essa variável de teste, acessando o valor anterior, que era 3, e somando mais 1, ou seja, seu valor vai ser 4, e estou chamando uma funçãozinha chamada imprime, que nada mais é do que chamar o println, para imprimir o valor dessa variável de teste. Aqui, esse programa que funciona que é uma beleza, não tem nada de errado aqui, porque a minha variável está sendo declarada como global, né? Está fora do setup, está fora de imprime. Desta forma, a variável var_teste é acessada na função setup e na função imprime sem problemas. A grande vantagem da variável global é o fato de ela poder ser acessada de qualquer ponto do programa, como já falei. Além disso, é necessário mais atenção, pois ela poderá ser modificada em qualquer trecho do código, o que requer um controle maior do que está fazendo em seu programa. Então, um exemplo aqui, múltiplas funções modificando uma variável global. Uma variável global inteira, com o valor 200, essa aqui, uma função vai incrementar essa variável global, uma outra função vai decrementar, e uma outra função vai multiplicar essa variável global por 200. É um memezinho aqui, não tenho ideia do que estou fazendo. Na realidade, parece uma brincadeira, um exagero, mas esse exemplo aqui é um dos principais motivos da criação de muitos padrões de programação da engenharia de software. Eu sou professor da disciplina de programação para jogos 1 e a gente vê muitos padrões de programação para jogos. E alguns deles, como Singleton, Mediator, Facade, esqueci o outro aqui. Alguns desses padrões, ele tenta evitar que variáveis globais sejam criadas. Inclusive o padrão que é muito conhecido, Singleton, ele é muito polêmica a utilização dele porque ele cria variáveis globais. Não, a variável global, para vocês agora, é até uma forma de facilitar a vida de vocês, criar tudo variáveis globais, não vai dar erro, eu não vou... provavelmente você não vai ter muita dificuldade em relação à criação dessas variáveis, só se você usar nomes diferentes, enfim, algumas situações, mas facilita quando você cria variáveis globais. Mas, por outro lado, quando você vai começar a criar software mais complexos, variáveis globais não são aconselhadas. Esses padrões que eu estou falando aqui de programação, muitos deles criam uma forma de impedir que uma função acesse uma variável global sem que uma entidade controle isso. Então teria seria o Bob Esponja aqui no meio aqui, e o Bob Esponja assim, eu quero mudar aqui essa informação. Pede a ele verifica se você pode, e aí ele vai, é um mediador. Então esse mediador que controlaria, Maria, quase não sai, desculpe. Seria responsável pelo controle dessa variável. Então, muitos desses padrões de programação seria para isso, impedir essa bagunça que está acontecendo aqui, que está bem exagerado aqui, mas imagine um jogo, imagine um aplicativo, imagine o Instagram que vocês utilizam, ou o Facebook, tem algum momento que uma funcionalidade precisa alterar uma informação, e não é assim, sair cada função está alterando esses valores, não funciona assim. Existe um controle, existe muito cuidado, onde se você precisa de uma variável que seja acessada por várias coisas, não vou falar isso agora porque não é necessário, mas já deixa eu ter uma ideia que esse exemplo exagerado aqui é um dos principais motivos do surgimento de padrões de programação para impedir que diferentes entidades, que aí entidades aqui nesse caso eu falo tanto objetos como funções, fiquem alterando variáveis globais. Variáveis globais agora, nesse momento, vocês podem usar, fique à vontade de usar, é até indicado que vocês usem, mas lá para frente, quando vocês for fazer engenharia de software, vocês vão ver que usar variável global não é recomendado, certo? Principalmente quando o software for complexo. Dando continuidade, vamos discutir as variáveis locais. Variáveis locais a uma função, variáveis locais a um laço. Então, as variáveis locais são divididas em dois aspectos, se ela está dentro de uma função, se ela está dentro de um laço. Eu ainda coloco aqui, porque não é muito comum, mas também em uma seleção. Eu posso criar uma variável dentro de uma seleção, a um laço,
ou uma seleção, certo? Eu posso criar aqui dentro de uma seleção e também ela ficar restrita dentro da seleção. Variáveis locais é uma função. As variáveis locais de uma função, ou simplesmente variáveis locais, são aquelas declaradas dentro de uma função. É meio que óbvio, né? Por isso que ela chama-se local. Um exemplo aqui, que é parecido com aquela que a gente tinha feito antes, que é a variável teste, mas agora a variável teste está sendo colocada dentro do setup. Quando eu coloco uma variável desse var teste agora aqui dentro do setup, ela pertence a ele. Então, faz parte dessa função. Então, ela está visível apenas aqui dentro. É como se essas chaves aqui bloqueassem qualquer visibilidade, a qualquer acesso, protegesse qualquer acesso a esta variável, faz parte desta função. Então, var teste só pode ser alterado aqui dentro. Então, neste momento que var teste foi iniciado com 3, ou mesmo exemplo que a gente deu anteriormente, certo? Que eu incrementei aqui para 4 e chamo imprime, vai dar um erro. Ele vai dizer que var teste não pode ser resolvida para uma variável, ou seja, não está visível. Certo? Então, às vezes se requer dizer que var teste não é visível. Neste momento aqui, ele não sabe ou não existe. Ele vai dizer que não existe. Certo? Para ele, aqui esse print ali, não existe. Por quê? Porque essa var teste não está como global, não está aqui fora, ou aqui embaixo, ou aqui em cima, não tem importância o local, exatamente o local não. Mas como está aqui dentro dessa função, var teste não é visto fora. Certo? Então, por isso a tentativa de usar a variável função imprime resultou em erro, porque não está sendo visível, não existe var teste para dentro de imprime. Por fim, vamos ver mais um tipo de variável local, as variáveis locais a um laço. Aqui, quando você vê laço, você pensa também referente à seleção. Se economia de memória é importante para você, eu acredito que não seja nesse momento, você não se preocupe com isso, mas se for, uma opção é declarar as variáveis de controle dos laços dentro dos próprios laços. Porque quando você declara uma variável dentro de um laço, e aquele laço é finalizado, aquela variável ela é limpa, ela é apagada, certo? Então você limpou a memória do seu programa, então você diminuiu. Se você cria variáveis globais, e ela só é usada dentro de um laço, você está desperdiçando memória, dependendo da quantidade de variáveis que você tiver. Então, elas só serão vistas, ocupadas no espaço de memória, enquanto o laço estiver sendo executado. Como fazer isso? Olha, a gente já fez isso, né? Por isso que eu brinquei com vocês que muito dessa questão de escopo de variáveis, vocês já viram, agora vocês só vão entender só na questão da teoria. Lembra que quando eu declaro uma variável int i, aqui igual a 0, certo? Onde i é menor do que 10 e mais, se eu acessar o print i, eu vou conseguir ver a variável, vai imprimir aqui valores que vai começar de 0 a 9. Se eu tentar acessar essa variável i fora desse for, ele vai dar um erro. Se neste caso, a variável i é local ao laço, pois foi declarado dentro do laço, está aqui. Ó. Tanto faz essa variável sendo declarada aqui, como variáveis aqui dentro. Vou ter um outro exemplo aqui, tipo int teste é igual a i, e se eu tentar acessar de fora, não vai conseguir, porque a variável teste está sendo declarada como inteiro dentro desse for. É como, novamente, essa chave aqui, ó, proteger-se a visibilidade, o acesso à variável teste. Então, ela não é vista. Ele vai dizer aqui, ó, a variável teste não existe. Certo? Então, essas situações aqui é onde uma variável está dentro de um escopo de um laço. Certo? A mesma coisa funcionaria se fosse um if aqui. If i menor do que 0, int teste igual a alguma coisa, o que foi declarado dentro de uma chave está sendo protegida a um escopo local. Ok? Após a execução do laço, a variável local a um laço deixa de ocupar espaço na memória. Então, aqui no final, quando esse for foi interrompido, essa variável teste não existe mais. É tanto que ele reclama aqui, ó, quando ele acessar a variável no espaço de memória, ele vai dizer que não existe mais. Olha, mas professor, não é muito preciosismo? Uma variávelzinha dessa ocupa quase espaço de memória, 8 bytes. É verdade, neste caso aqui não faz nem muito sentido, como falei, como a gente resolve um probleminha simples, então não faz muito sentido se preocupar muito com variável se é local ou global, no sentido de ocupar memória, mas no sentido semântico, assim, de lógica de programação, às vezes, como a gente falou até em exemplos anteriores, como eu mencionei do resultado, né, cadê o resultado aqui? Aquele exemplo do resultado que eu mostrei para vocês.
Desculpa, daqui. Essa variável resultado, ela não precisaria ser global, porque ela é só vista aqui dentro. Então, neste caso aqui, a questão aqui não é só de espaço de memória, a questão aqui é mais de lógica. Né? Essa variável não precisa ser vista, se eu proteger ali, botar resultado, eu posso criar várias funções onde tem um int resultado dentro e eu vou poder criar, ou seja, setar, estabelecer, até se eu não ficar me preocupando se o nome da variável, se eu já usei ou não, se ele é único ou não, porque está protegido. Então é uma questão também de lógica de programação, de semântica, certo? Não é só questão de espaço de memória também não. Quando é a questão de espaço de memória, como a gente está discutindo aqui, aqui, nesse caso aqui, essa variável é apagada. E mais na frente, quando a gente for ver vetores e matrizes, onde eu vou trabalhar com a quantidade de dados, um vetor e matriz, como já mencionei aqui, são um conjunto de valores. E esse vetor, essa matriz pode ter centenas ou milhares de valores. O tamanho dessa variável na memória não é mais tão simples. E às vezes você precisa utilizar uma variável auxiliar ou para ajudar no processamento. E o ideal é que você não coloque essa variável que só serve para fazer alguns cálculos, né, temporários. Não coloque essa variável como global, porque você está desperdiçando memória, somente se o tamanho dela for grande, for um vetor, for uma matriz com dezenas ou centenas de valores. Certo? E após a execução do laço, a variável local, vamos lá, deixa de ocupar espaço na memória. Algumas observações importantes, certo? Agora é a nossa missão, saber escolher o tipo de visibilidade que queremos para nossas variáveis. Então, alguns casos, você vai ver que a variável só é executada ou é acessada ou modificada dentro de uma função. Então, dê preferência que essas variáveis sejam internas, sejam locais. Alguns casos, essas variáveis precisam ser acessadas de diferentes funções, então elas precisam ser globais. E alguns casos são variáveis que são utilizadas apenas de um laço de repetição ou uma estrutura de seleção, e neste caso são variáveis globais a esse escopo, e você pode bloquear. Esse bloquear que eu digo é você cria lá dentro e não se preocupar se o nome daquela variável que você está usando aqui pode ser repetido em outro escopo. Não tem problema, certo? Eu vou comentar agora. E isso não é ruim, especialmente para quem tem pouca criatividade para dar nome às variáveis. Né? Quando a pessoa está falando mal de mim, eu escuto. Certo? Então, se você não quer, é resultado 1, resultado 2, resultado 3, está aí botando um número no lugar do resultado. Neste caso, onde a variável resultado, tem até um exemplo aqui, por exemplo, aqui, ó, uma função de soma dois números, uma função que subtrai dois números, eu estou declarando a variável resultado aqui internamente, e ela tem a mesma variável resultado sendo declarada aqui internamente. Certo? Então, esses dois casos aqui, ó, o mesmo nome. Então, você não precisa ficar me preocupando se eu vou colocar resultado 1 ou resultado 2. Pode botar o mesmo nome, porque elas estão protegidas. Elas estão aqui, ó, protegidas pela chave aqui da minha função. Certo? Então, está protegida seu acesso e sua visibilidade. No momento que ela interrompe, sai da minha função de soma, essa outra variável resultado não existe, então foi criada novamente aqui, então ela apaga ou desaparece, ou seja, não tem acesso nenhum à subtração dessa variável resultado aqui de soma. Certo? Então, podendo fazer isso sem susto, nem sem perigo de misturar os valores, vocês conseguem enxergar o porquê. Se tiver alguma dúvida ainda, vamos conversar lá no fórum. Assim, vemos que em relação às variáveis locais, os nomes das variáveis não serão um problema mais. Porém, é importante observar o seguinte caso. Aqui, ó, int resultado igual a 200, certo? Dentro de setup, eu estou chamando aqui um soma, dois números, 1 em 1, e depois uma subtração, dois valores, 10 e 2. Aí aqui é a minha função soma. Então, aqui, ó, soma A e B, int resultado, resultado é igual a A e B. Aí eu pergunto a vocês, essa variável resultado aqui do println está relacionado à soma de A e B ou a 200? Qual é das duas variáveis que eu estou tendo duas declarações de variáveis de resultado? Uma está aqui interna e a outra está global. Uma é local e a outra é global. Ave Maria, hoje tem que usar um destrava-língua hoje antes de começar a dar aula. Certo? Então, qual dessas duas variáveis de resultado está sendo chamada? Certo? Então, pensa aí um pouco. Olha aqui o código aqui
dá uma pausa no vídeo e pensa um pouco qual dessas duas variáveis de resultado você acha que está sendo chamada. A200 aqui ou A1 mais 1. Estou chamando 1 mais 1 aqui. 200 ou 2. Né? O 1 em 1 está sendo passado aqui. Eu estou somando 1 mais 1, 2. Resultado aqui, esse resultado aqui é 2. Esse resultado aqui é 200. Qual seria o valor que será impresso na tela da sua aplicação? 2 ou 200? Na verdade, as variáveis locais prevalecem sobre as variáveis globais. Então, neste caso, o que importa, se você chamar uma variável que tem o mesmo nome de uma global, quem tem prioridade na ser chamada, neste caso, é a local. Não parece meio sem sentido? Não, mas global parece ter uma importância, um peso maior do que a local. Não, na verdade não. A local ela tem mais prioridade, mais... como é que eu chamei aqui a palavrinha? Prevalece em relação às globais, certo? Então, se você chamar mesmo nome, ela ignora a global e pega a local, certo? Então, lembrar disso. Caso você declare, na verdade, com uma boa prática de programação, é que isso nunca aconteça, certo? Então, você nunca, não faça isso, né? Não pela questão, eu sei que um é global pelo local, mas é a questão de boa prática de programação, para não acontecer de você se confundir ou confundir alguém que vai pegar seu código e acabar confundindo, achando que está pegando uma variável global, mas está com o mesmo nome de uma variável local. Então evitem essas pegadinhas, né, que pode ser uma pegadinha até para você mesmo. Certo? Então geralmente não se usa, é só para mostrar para vocês que se isso acontecer, se por acaso isso acontecer, a local tem prioridade em relação à global. Bom, então 31 minutos, a gente finalizou. Então, basicamente, a aula de hoje foi para complementar a aula passada. E, na verdade, não é só um complemento em relação à função, é um complemento em relação ao escopo de variáveis de uma forma geral. A gente finaliza o conteúdo de funções e, como a gente está no última aula de um conteúdo, aí vem a nossa tarefa, nossa penúltima tarefa. Além dessa, tem mais uma. Bom, elabore um programa no Processing com a janela de 800 por 600, construa um objeto qualquer, uma personagem, uma arte abstrata, né, uma figura abstrata, qualquer coisa que você consiga desenhar usando os recursos da linguagem do Processing. Então, a tarefa de hoje vai ser bem aberta, então não é um padrão, você vai ter bastante, meio que para permitir a criatividade de vocês podem utilizar qualquer coisa aqui, desde a mais simples para a mais complexa. Qual é a ideia? É você usar os primitivos gráficos 2D do Processing, círculos, quad, elipse, triângulos, ou você pode até mesmo criar suas próprias formas. Você sabia que vocês podem criar suas próprias formas, né, usando os comandos Begin Shape e End Shape. Né? Se vocês não conhecem o Begin Shape e o End Shape, vai lá no Google, bota lá Begin Shape e Processing, que vocês vão ver lá como é que funciona. Certas instruções para desenhar seu objeto devem estar organizadas em funções, por isso que está dentro de funções. Então você vai criar uma função que desenha esse elemento. E aí a forma como você vai chamar que é a questão da tarefa. Né? Sua função deverá ser capaz de exibir seu objeto em diferentes tamanhos. Meio que a gente já fez isso lá no começo da disciplina, em escopo de variáveis, onde a gente mudava o tamanho de um elemento, né, de acordo com o tamanho da tela. Só que dessa vez eu não quero que você mude o tamanho da tela, não. Eu quero que você mude o tamanho do elemento. Então, o tamanho do objeto será definido por um valor informado no programa ou pela posição do mouse. Então, você pode botar uma variávelzinha global para dizer o tamanho desse objeto, ou você pode usar o mouse X, mouse Y, para poder ficar aumentando e diminuindo o tamanho do objeto. Fica à vontade, pode escolher tanto um como o outro, certo? Eu tenho aqui um link, só para mostrar um exemplo. Isso aqui é o exemplo de como é que vai ser. Então aqui está usando o mouse, está usando o mouse X para definir o tamanho da bandeira do Japão. A gente já resolveu a bandeira do Japão? Já. Acho que já teve uma aula aí que a gente criou a bandeira do Japão também. Se foi a bandeira do Japão, não me lembro. Enfim, mas está aí um exemplo do uso, que seria usar isso daí. Bom, então é isso. A gente finaliza a aula de hoje. Se tiver alguma dúvida referente a essa tarefa, pode comentar lá no fórum, certo?
Espero que vocês estejam aí bem ocupados na avaliação da prova. Eu espero que quando vocês estejam vendo essa aula, já tenham concluído a prova, que tenham gostado e tenham tirado boa nota, certo? Então, até as próximas aulas. Eu acredito que mais 2 aulas a gente finaliza o conteúdo e aí a gente faz a última avaliação, tá bom? Até mais, pessoal. Espero que todos estejam bem. Até logo. Bom final de semana para vocês que vão ver antes do final de semana.